Olá, família! Boa noite a todos os presentes. Como é que vocês estão? Deixa eu acertar minha imagem aqui, porque acho que estou um pouco fora de tela. Melhorou um pouquinho. Melhorou. Tá todo mundo me ouvindo bem? Ana Paula Leles, Anice, Maria Filha, Eva, todos estão aqui? Meu muito boa noite a todos os presentes. Mais um caso envolvendo uma criança, né? Parece que esse mês de outubro foi a vez que os seres lá de baixo pensarem em atormentar nossos anjos. Mais uma criança. Agora, infelizmente, tá? Infelizmente, Esther Isabelle. Esther Isabelle Pereira da Silva. Uma criança foi encontrada em uma cacimba, um tipo de cisterna. Uma menina, pessoal, na casa aqui, ó. O pessoal entrou pra olhar uma cacimba. Acabaram de achar a menina aqui nesse momento aqui, ó. Acabaram. A criança estava nessa cacimba, um tipo de cisterna que tinha aproximadamente 4 metros de profundidade. E foi o tio que resolveu ver, porque viram algumas coisas queimando roupas, né? Cheiro, fogo, viram pedaços de roupas, entraram, levantaram uma tampa de concreto e a criança estava lá dentro, tá? A criança estava de cabeça para baixo na água. Junto do corpinho da criança também foram encontrados preservativos e um achocolatado. Esse achocolatado possivelmente foi a isca que levou a criança para essa casa, onde, segundo ali as informações, investigações preliminares, 2 homens tiraram a vida dessa menina. Não se sabe ainda se ela passou por algum tipo de violência, por algum tipo de abuso, o exame de necropsia ainda não respondeu. O que se sabe é que ela teve sua perda de vida por traumatismo crânioencefálico. Quem é que vai pensar que vão ter 2 monstros ao seu lado, um te enganando, se fazendo de amigo, enquanto o outro está raptando, subtraindo sua filha? Por isso que eu digo, isso daí foi premeditado. Os dois já estavam de olho. Enganaram a mãe da criança, enganaram a criança, levando para essa casa. A casa que estava sendo alugada há pouco mais de 6 meses. Esses 2 homens moravam lá. Quando o tio foi, entrou na casa, que levantou a tampa de concreto que viu a criança, ele entrou em choque. Pediu ajuda para retirar a criança. A criança estava submersa, somente as pernas. Depois, quando tirou, ele entrou totalmente em choque. E, segundo as informações ali, a imagem, o retalho que foi feito de uma cruz invertida, mostra que são completamente loucos, malvados, cruéis. Porque quem tem coragem de cometer um ato desse, para mim, não pode nem ser chamado de animal, porque animal não faz isso. Eu não conheço nenhum animal que pratique crueldade, a não ser o ser humano. Não conheço nenhum outro animal que pratique isso. Os animais se alimentam uns dos outros, a cadeia alimentar normal. Mas isso de pensar, de realizar de uma forma premeditada, cruel, não só o ser humano. E estes 2 homens que fizeram isso, eu eu não consigo dizer o que eu Fabiano, gostaria que fosse feito com eles. Eu não posso dizer. Eu vou manter aqui o meu pensamento, né? Mas acho que vai ser o pensamento de todos. Todos. Eu não nem gravei Fabiano e Fernando, não é isso? Os dois que moravam juntos. Esse é o Fabiano. Fabiano, você teve participação aí nesse crime? Mataram a menina? Você teve envolvimento? O jeito de responder, né? Não, não. Gente, uma pessoa que é acusada de um crime tão bárbaro desse, se ela não tiver culpa, ela vai gritar, ela vai chorar.
Ela vai se indignar. Mas olha a frieza dele. Vamos dar uma olhada aqui na cara dele, na frieza. Olha aqui. Dá pra ver a frieza aqui, no olhar dele. Você teve paciência. Ó. Boca para baixo, olhar de raiva, olhando diretamente para a câmera, encarando. Né? Encarando. E a resposta dele: não, não. Não, não. É como se fosse uma pergunta trivial que fosse feita a ele. Não fosse uma vida de uma criança de 4 anos. Participação aí desse crime? Mataram a menina. Você tem envolvimento? Vocês mataram. Você matou essa menina? Você... Esse, acho que eu não me engano, é o Fernando, né? Se alguém puder me corrigir, se eu acho que eu estou certo. Fabiano primeiro e Fernando segundo. Quem está acompanhando o caso, escreva para mim se eu estou certo, falando os nomes certos, tá? Tava bebendo com a mãe dela antes. O que você fez? Por que você fez isso? Você planejou o bebê da mãe dela? Você tá me fazendo uma live desse crime? O que você fez? O pior é pensar que a criancinha, o outro filho, ainda falou: olha, ela tá ali naquela casa. Ela avisou antes. Porque o fulano falou isso. Porque o fulano falou que ia fazer e aconteceu com a criança. Tá aí. As pessoas podem até pensar: nossa, eles foram tão burros, né? Tão burros de colocarem na cisterna de casa. Mas se não fosse a outra criança, ninguém teria visto. Ninguém teria visto. Mataram uma criança. O que é que vocês acham Por que você não filmou então? Esconderam um pouco da criança da cacimba, foram vocês? É uma frieza absurda. Absurda. Me chocou demais. Mas sabe o que que me choca, gente? Sabe o que que me choca mais hoje? Sabe o que que é? É sempre falar desses casos. É sempre trazer essas notícias horríveis. E, por exemplo, no caso da menina Vitória, hoje, ver uma bolha, que é uma bolha, né? Uma bolha que está acontecendo na internet, como se aconteceu em vários outros casos que eu já fiz, de pessoas que não querem acreditar que um assassino não é assassino. Preferem botar a culpa numa investigação da polícia para defender o cidadão. Eu queria que essas pessoas que defendem um assassino, um bandido, nunca precisem da polícia. Nunca tenham a necessidade de entrar em sede policial. E quando a polícia apresentar o assassino, ver um movimento de pessoas defendendo. Tomara que essas pessoas nunca precisem passar por isso. Que os filhos dessas pessoas nunca sejam alvo. Porque inventar, falar, discutir, criar é doído demais para essas famílias. Então, ver um processo como o da Vitória, como esse, tantos outros, que as pessoas criam detalhes para ver se transforma em novela. O que não é uma vida real, são vidas perdidas. Um pai como esse, ou no caso seu Carlos, ou outros, tantos outros, que perdem seus filhos e filhas, que querem justiça, vem pessoas ainda duvidando. Uma justiça que já é precária. Precária demais. Eu tava com coragem, nem ânimo, porque perturbado. Aí eu desci para resolver. Quando eu cheguei aqui, aí conversei com os moradores, tudo me conhece minha filha, conhece minha história. Aí comecei a alegar fatos a fatos, fizemos uma greve, né, para poder ter reação da polícia, ter reação de... Quando ele fala greve, na verdade, ele troca as palavras, quer dizer que eles fizeram uma manifestação, tá, gente? Meio para poder ajudar a gente a procurar. Procuramos, mas nada. E cada vez a gente preocupado. Chegava um, dava uma versão, chegava outro, dava outra versão, e nada da minha menina. Aí, do nada, apareceu
um morador de uma casa lá, né, dessa casa, que a gente também soube da situação e não investigamos nem nada. Ali, Toda a solidariedade, todo o sentimento, todo o peso a esse pai, que dentro de uma dor ainda consegue atender as pessoas e falar o que aconteceu. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto aqui, ó. Eu vou colocar aqui. abafamos o caso, né? Que a gente estava mais preocupada sobre a minha. Mordei aquele rosto também, eu também não acreditei, fiquei meio. Aí agora, o mais caçulinha, que ele já tá aí, de 7 anos, aí tinha repassado para minha esposa de "Oi, mãe, eu vi A criança de 7 anos. 7 anos. Ninguém acreditou nela. Esté entrou na casa de fulano de tal aqui, né? E fulano de tal falou que ia segurar Esté, que ia matar Esté, que não ia deixar Esté sair, não. Aí só que menino, a minha esposa não acreditou, né? Não acreditou e foi para lá, foi para cá. Aí do nada, meu irmão, que ele tá Se tivesse acreditado no momento que a criança falou, menos de 7 anos, talvez desse tempo de encontrar essa criança com vida. Porque não foi na mesma hora que esses dois canalhas cometeram esse crime. do outro lado, que ele deu entrevista também. A gente fez outra greve de novo, aí convocamos bombeiros, aquele negócio tudinho. Aí do nada inventamos de entrar nessa casa. Quando entramos nessa casa, que meu irmão pulou dentro verificou lá a cacimba, viu uma roupa queimada, uns pedaços de roupa, que tirou a tampa. Na verdade, essa casa tinha sido averiguada de primeiro e tinha sido descartada, mas depois foi revisitada pelo tio da criança. E foi na cacimba que passou a mãe enquanto o corpo da minha menina. Tão perto. O menino tinha falado a verdade, mas a gente, como pai, não acreditou. Como pai e mãe não acreditou. E muita gente fica querendo botar a culpa em cima da minha esposa, dizer que foi minha esposa a responsabilidade e a atitude dela, porque estava fazendo isso e isso. Mas vocês têm que prestar atenção, gente. Menino cega qualquer um. Menino cega qualquer um. E minha esposa, ela já era acostumada já de deixar minha menina junto com os irmãozinhos dela dar uma brincadeirinha no campo. Porque todo mundo é vizinho, todo mundo é comunidade. Só por causa da atitude desse cabra safado. De pegar e fazer uma atitude dessa com confiança e agir de má fé. Aí eu pergunto, onde é que vai a impunidade desse jeito? Certo que os homens segurou. Mas se dependesse da comunidade lá, ele não estaria vivo não, nenhum dos dois estaria vivo não. Estaria vivo não, porque o que fizeram com a minha filha foi uma barbaridade. Esses homens são conhecidos de vocês? Olha, conhecido meu não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu já vi assim, eu vi assim, uns dias na minha casa, quando eu estava folgando, meus filhos brincando no terraço, teve uma discussão lá com os vizinhos lá, ele passou, ficou encarando meus meninos, ficou olhando com o e-mail. Aí dali eu já peguei meus meninos, botei pra dentro, outra vez, foi a mesma coisa, eu peguei meu menino e botou pra dentro, mas parece como se fosse uma coisa já planejada. Agitada. Já estaria de olho ali. E não no menino, mas na minha menina. Minha menina de 4 anos. E pela atitude da comunidade repassou para mim Preste atenção agora nessa parte, gente. que eles gostam de fazer ritual, gostam de fazer coisa com magia negra. Isso eu não tenho certeza. Eu não estou afirmando. É uma Ritual, magia negra. coisa que repassaram para mim essas informações. Aí eu estou repassando para vocês. Agora, se eles fazem, deixou de fazer, eu não posso afirmar nada. Eu só sei que o estado que encontraram minha menina tudo aberto. Encontraram minha menina toda aberta, encontraram minha menina pendurada de cabeça para baixo, dentro de uma cacimba, tamparam a boca da minha menina, rasgaram o rosto da minha menina. A gente ouviu falar que eles chegaram a fazer um sinal de uma cruz no corpo dela. Eu não posso. É isso. É isso, gente. Eu não vou nem fazer o nosso momento de interatividade hoje, eu acho que nem dá. Eu acho que nem dá hoje para fazer esse momento de interatividade. É complicado, é doído demais da ânsia, né? Da ânsia, da algeriza, da tudo, de todos os sentimentos ruins que nós podemos ter para acompanhar esse caso, nós temos. Infelizmente, ao ver essa situação,
ao ver aqui o que o ser humano é capaz de fazer, nós pensamos e oramos, né? Pedimos a Deus para nos livrar desse mal. Eu peço muito a Deus para livrar todos nós aqui desse mal. E que nós nunca encontremos um demônio como esse na Terra. Que nós não sejamos alvo desse tipo de pessoa. E que seja um desejo que talvez renasça o amor ao próximo, que isso aí é falta de amor. Hoje eu vejo tanto, mas tanto ódio sendo destilado na internet, que às vezes até penso, será que vale a pena eu mesmo continuar aqui? Os danos psicológicos que eu estou sofrendo, vocês? Ou temos que passar por isso para evoluir, para que nossas gerações futuras não passem por isso, né? Hoje, daqui a pouco, eu vou estar falando de outro caso. Lá no TV Nordeste é Vida, às 9 horas. A Fernanda vai entrar com outro caso, falando de um youtuber e crianças. E sempre crianças. Então, sempre crianças. Hoje, às 21 horas, eu vou estar lá no canal Nordeste é Vida, eu, Dr. Roberto Gostelli, e nós vamos falar exatamente sobre lei. Porque lei tem que mudar, né? Tem que mudar mesmo. Família, obrigado por ficarem aqui. Obrigado por estarem juntos aqui nessa luta. Meus pêsames a essa família, nossos sentimentos. E que justiça seja feita. De um jeito ou de outro. É isso. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Até amanhã, se assim permitir e quiser.